Bem, e aí chegamos na última parte, que é a parte final dos testes, né? Questão 7. Os elementos climáticos caracterizam o clima, que são definidos por fatores ou fenômenos. A partir dos conhecimentos sobre os elementos e fatores climáticos, marque V nas verdadeiras e F nas falsas. Então, a primeira diz assim: as áreas sob a influência da continentalidade apresentam temperaturas mais elevadas. Não, né? O que acontece? Depende, né? Depende do local, pode ser mais elevado ou menor. A continentalidade influi na amplitude térmica. Então, essa área da continentalidade, ou seja, mais longe do mar, a amplitude térmica é maior, mas não que a temperatura seja mais elevada. Só vocês lembrarem, tá? Na área próxima do mar, maritimidade, a água regula a temperatura. A água não deixa a terra esfriar muito nem esquentar muito. Por isso, a amplitude térmica é menor. Já nas áreas da continentalidade, ou seja, longe do mar, né, aí nos meses quentes esquenta muito, nos meses frios esfria muito. Então, já não tem água para regular, por isso a amplitude térmica é maior. A amplitude térmica é maior, não a temperatura, que pode ser baixa ou elevada, tanto faz. Então, essa primeira é falsa. A segunda diz assim: o impacto do desmatamento no clima recai sobre o regime de chuvas, em decorrência da diminuição da emissão de umidade para a atmosfera. Correto, né? Desmata, reduz a quantidade de árvores, reduz, portanto, a transpiração das árvores, reduz a quantidade de vapor d'água liberado na atmosfera, e com isso vai reduzir a quantidade de chuvas. Lembro, nós vimos isso na unidade 4, eu acho que foi na 4. Até que na época tinha o desmatamento aqui na nossa região amazônica estava reduzindo a quantidade de chuvas lá no centro-oeste e no sudeste. Correta essa segunda afirmativa, não é verdade? A terceira diz assim: os movimentos das massas de ar e dos ventos resultam da desigual distribuição de energia solar? Não, né? Os movimentos, o vento, na verdade, resulta da diferença de pressão. Onde a pressão é maior, sai de lá o ar se deslocando para a pressão menor. Lembra, até eu fiz uma analogia, mencionei o exemplo do slime. Você pega aqui uma pilha de slime, você aperta em cima, você dá alta pressão, o slime vai para o lado. Por quê? Porque do lado não tem pressão alguma. Tá? Então, assim, sempre a pressão, a diferença de pressão, a pressão alta vai fazer o ar se deslocar para a pressão baixa. É isso que gera o vento, tá? Então, essa terceira afirmativa é também falsa. A penúltima, na circulação atmosférica, as massas de ar de características diferentes entram em contato entre si, dando origem às frentes frias, errado. E, como consequência, às chuvas orográficas, errado, né? Essas massas de ar diferentes, uma quente e uma fria, primeiro, se vai ser uma frente fria ou quente, depende. Se a massa de ar frio empurrar a massa de ar quente, é uma frente fria. Mas se a massa de ar quente empurrar a frente fria, é uma massa de ar quente. Então, depende, né? Eu não posso dizer que vai ser uma frente fria. Além disso, esse tipo de chuva é a chuva chamada de frontal, que a gente viu há pouco. Eu tenho a massa de ar frio, ela encontra com a massa de ar quente sobe e fica por cima. Aí vai condensar e vai provocar chuva, tá? Mas essa chuva é chamada de chuva frontal. Chuva orográfica não tem nada a ver com isso, é aquela chuva de relevo que bate aqui na montanha ou na serra e sobe. Essa é que é a chuva orográfica ou de relevo, tá? Então, falsa essa penúltima. E a última diz assim: as áreas anticiclonais, ou seja, onde não forma ciclone, se caracterizam pelas baixas temperaturas e altas pressões e são dispersoras de vento. Correto, né? Na área mais fria, que, ou seja, baixa temperatura, nós temos a alta pressão. Sempre a parte mais fria é de alta pressão, sempre. Essa parte de baixa temperatura e alta pressão, dali é que sai o vento, dispersa o vento para as regiões de menor pressão, as regiões mais quentes, né? Então, nessa área, não chega vento lá, pelo contrário, de lá sai o vento, por isso que ela é chamada de área anticiclone ou anticiclonal. Já lá, que não está falando na questão, na área de alta temperatura, que aí a pressão é baixa, lá chega o vento e pode formar ciclone, lá é ciclonal, tá? Mas, enfim, essa afirmativa última está
correta. Então, nós temos aí falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Que, no caso, falso, verdadeiro. Aqui, letra A, né? Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A questão 8 diz assim: o deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se faz sempre, opa, não tem nem o que pensar. Olha aqui, alta pressão para baixa pressão. Sempre, meus amigos, sempre. Olha, o ar se deslocando, que é o vento, sempre é da alta pressão para baixa pressão. Repito a questão do slime. Você pega aqui o slime, na minha caixa aqui no caso, você pega o slime e aperta, faça uma alta pressão nele. Ele vai automaticamente se espalhar para os lados, onde não tem pressão alguma. Sempre é da baixa pressão na direção da alta pressão. É por isso que os ventos vêm lá dos polos, que a temperatura é menor, é alta pressão, dos polos para o Equador. No Equador, a temperatura é maior, é baixa pressão. É isso que o vento faz sempre. Da alta pressão, que é a área dos polos, para o Equador, que é baixa pressão. Por que, que no polo é alta pressão? Porque lá é frio, as moléculas do ar estão juntas, o ar fica mais pesado. Por que, que aqui no Equador é baixa pressão? Porque é quente, as moléculas ficam espalhadas, o ar fica mais leve, portanto faz menos pressão. Portanto, letra C responde essa questão 8, está quase acabando, questão 9. Considere as figuras a seguir. Tem dois climogramas, né? Com base nas figuras, assinale a alternativa correta. A figura 1 representa o climograma de uma cidade do hemisfério austral. Vou lhes dar uma dica que vai servir para um monte de exercício. Olha lá. Hemisfério austral é a mesma coisa que hemisfério sul, tá? Austral é o sul. Pois bem, olha só, lembre, aqui no hemisfério sul, que é onde nós estamos, né? No hemisfério sul, pensem Rio, São Paulo, Porto Alegre, a parte lá do sudeste e sul. Lá é sempre mais frio em julho. Acabou de passar o inverno lá. É no Brasil, lá no sudeste, o sul, onde faz mais frio, o mais frio é em julho. O hemisfério sul todo é mais frio em julho. Lá no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, lembre do Natal dos Estados Unidos. No Natal dos Estados Unidos tem muita neve, é mais frio. Então lá é neve em dezembro. Olha aqui esse gráfico. Aqui, julho é o mês mais quente do ano, então isso não pode nunca ser no hemisfério sul. No hemisfério sul, aqui para nós, o mês mais frio é julho, até Manaus, que dá uma frente fria de vez em quando. Então, isso aqui é no hemisfério norte. Seja lá onde for, é um local onde a temperatura maior ocorre em julho, agosto, por aí. Certamente não é no hemisfério sul. Repito, você num climograma, para identificar se é hemisfério sul, veja qual é o mês mais quente do ano. Se o mês mais quente for aqui no meio, não é no hemisfério sul, é no hemisfério norte. Se o mês mais quente, tá? Se aqui no meio fosse o mesmo, aqui o 2, ó, o mês mais frio é julho. Isso é no hemisfério sul. Então, sem pensar muito, eu posso afirmar: isso aqui representa uma cidade ou um local do hemisfério norte. Aqui representa do hemisfério sul. Mas vamos lá. Então, é errada a afirmativa A, né? Na figura 1, o solstício de inverno ocorre em junho. Não! Que inverno nada! É a temperatura maior que tem. Em junho, a temperatura é alta, não pode ser inverno. O inverno aqui, olha, é janeiro, tá vendo? Janeiro é mais frio. Então, não pode ser inverno em junho, não tem como. C. A área representada na figura 2 possui verões com temperatura amena. Vamos lá, figura 2, está aqui o verão. Conversa fiada é essa, rapaz? No verão faz quase 40 graus, olha aqui. 40 graus, temperatura amena, nada, é quente pra caramba isso aí. E letra D, diz assim, essa aqui é a questão 9, né? Tá. Letra D. Na figura 2, os maiores volumes pluviométricos, medida da chuva, tá? Ocorrem no verão. Vamos ver se é verdade. Verão, tá aqui temperatura maior. Aqui é onde tem a maior chuva. É isso, olha aqui. Temperaturas maiores, que é o verão, em janeiro e aqui em dezembro. Exatamente os meses onde mais chove. Então, correta, afirmativa D. Viram como é fácil, tá? Se você tiver dúvida em alguma, passe adiante, porque vai chegar numa que é fácil. É só olhar o mapa.
Tá aqui a letra D. Maior volume de chuva é quando a temperatura é mais quente. É verdade, é só você olhar no mapa, tá? A letra D é a correta. A letra D é correta, vamos ver aí. Diz assim: o climograma da figura 1 representa um clima subtropical. Vamos ver, figura 1. Olha lá, a gente já sabe que clima tropical e subtropical, nos meses de verão, é quando mais chove. Nos meses de inverno, chove pouco. É o caso lá de São Paulo. Não é o caso aqui, ó. Aqui, quando mais chove, é no inverno, né? Então, aqui é o mais frio, é quando mais chove. Então, não é tropical nem subtropical. O clima tropical chove mais no verão, não é o caso desse climograma 1. Então, letra D é que responde realmente essa questão 9. Questão 10. Observe o climograma a seguir. Sabendo que a grande diversidade verificada na conjugação dos fatores climáticos pela superfície do planeta dá origem a vários tipos de clima, é correto afirmar que o climograma A representa uma localidade no hemisfério sul com clima tropical típico. Vamos ver se é verdade? Olha aqui, no mês mais frio, que é o inverno, tá? É em julho. Opa, é no hemisfério sul. É o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. O mesmo, até mesmo Manaus não é frio, mas é um pouco menor a temperatura. Então, o que marca o hemisfério sul, a menor temperatura sempre é aqui no meio do ano. Então, isso aqui realmente é no hemisfério sul. Agora, vamos ver se é um clima tropical. Olha aqui, no mês de verão é quando mais chove. O inverno é seco. Então, sim, é um clima tropical típico. Portanto, correta a letra A. Beleza? A letra B, hemisfério norte descartada, é hemisfério sul. A letra C, região temperada não, né? Região temperada varia muito mais a temperatura e faz frio em boa parte do ano. E aqui, letra D, localidade com verão chuvoso. É verdade, verão é mais quente e chuvoso. E inverno seco, correto. Seguramente no hemisfério norte, errado aqui, né? Se fosse no hemisfério norte, o mês mais frio seria aqui janeiro e dezembro. Aqui, mês mais frio em julho, certamente é no hemisfério sul. Então, portanto, letra A nessa questão 10. Questão 11. Olha como essa dica do hemisfério vai ajudar muito aqui. Tem aí um climograma e um mapa indicando 5 cidades. Vamos lá. Aqui marca temperatura e a azul a chuva, como sempre, né? As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Olha lá, isso aqui, o mês mais quente é julho. Não pode ser hemisfério sul. Não pode, está descartada. Isso aí é de uma cidade no hemisfério norte. Olha aqui. A linha do Equador passa mais ou menos aqui. Então, já estão descartadas direto Sydney e Cidade do Cabo, porque são no hemisfério sul. Não pode ser, não tem como uma cidade do hemisfério sul ter o mês mais quente em julho. Estão descartadas, tá? Além do mais, olha, Sydney e Cidade do Cabo estão mais ou menos aqui na altura do Rio de Janeiro. Não tem como, a mesma latitude do Rio de Janeiro, mais ou menos. Não tem como fazer menos 10 graus Celsius. Então, letra A descartada, letra B descartada, porque, repito, não pode ser uma cidade do Polo Sul, do Hemisfério Sul. Mumbai, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Olha lá. Mumbai, aqui está mais ou menos, né, a linha do Equador. Mumbai está logo acima do Equador, está na zona intertropical. Não tem como Mumbai fazer menos 10 graus. Impossível, não tem como. Além disso, essa segunda parte, olha, as chuvas monsônicas são torrenciais, mas não ocorrem ao longo do ano todo. As chuvas monsônicas são nos meses de verão. Lembra que a gente viu como é que funciona? Chuvas monsônicas são nos meses de verão, tá? D. Barcelona, afetado por massas de ar seco. Bem, Barcelona está acima da linha do Equador, até poderia ser. Mas reparem só, como é que pode ser massa de ar seco se chove o ano todo? Então não pode ser. Se fosse massa de ar seco, não teria toda essa pluviosidade. Resta, portanto, apenas Moscou. Moscou na Rússia, olha aqui. Moscou é influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Correto, né? Está aqui a linha do Equador. Moscou fica longe do Equador, fica em alta latitude, já fica aqui
perto da região do polo, né? Então, essa alta latitude de Moscou faz com que seja uma cidade fria. Eu confesso a vocês que eu não sabia que em Moscou chovia assim o ano todo, mas pouco importa. Mesmo não sabendo disso, é fácil identificar que se trata de Moscou, letra E, portanto. E por último, a questão 12 diz assim: sobre o El Ninho, é correto afirmar que, olha, vamos lembrar, são dois fenômenos de mesmo nome que ocorrem no mesmo lugar, El Ninho e Laninha, o menino e a menina. O El Ninho, aquecimento anormal das águas do Pacífico. Laninha, resfriamento anormal das águas do Pacífico, né? E olha um detalhezinho que, bom, depois da questão eu falo, vamos lá. Letra A, é um grande causador de tsunami. Não, é o Ninho esquenta a água, e aumenta a temperatura em várias partes do planeta, mas não é conhecido por causar tsunami. É causado pelo resfriamento? Não, é pelo aquecimento anormal. C, é causado pelo aquecimento anormal das águas do Atlântico? Não, é do Pacífico, tá? É o Ninho do Pacífico. Tanto que ele pega aqui na costa do Peru, que é o Oceano Pacífico. D, é causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental. Correto, né? O livro de vocês fala Oceano Pacífico Central e Oriental. Central e Leste, que é o mesmo oriental. Correta a letra D. A letra E é causador de tsunamis? Não, o El Niño não causa tsunami. Ele aumenta a temperatura e outras consequências, que eu quero comentar agora. Vejam, resposta à letra D. Mas olha uma coisa que eu estou com a impressão que pode ser cobrada de vocês. O El Niño é quente, é aquecimento da água. Lembra do fenômeno da ressurgência? Lá na costa do Peru, o que é ressurgência? A água fria sobe e traz muito nutrientes. Com isso, atrai muito peixe. É uma área muito piscosa, de muito peixe, lá na costa do Peru. Mas quando ocorre esse fenômeno do El Niño, que ocorre dura até 12 a 18 meses e ocorre a cada entre 2 a 7 anos ele se repete, quando ele ocorre é uma água quente. Lembram que a água quente, aquecida, fica na superfície. Essa água quente na superfície dificulta a subida da água fria, dificulta a ressurgência. Está aí uma consequência do El Niño. Reduz a quantidade de peixes lá na costa do Peru. Já Laninha é o contrário. Laninha é o resfriamento da água. Então, Laninha facilita a ressurgência, aumenta a quantidade de peixes lá na costa do Peru. Beleza? Não está na questão, mas pode ser cobrado de vocês. A questão mesma, a resposta é a letra D. E para vocês, uma excelente prova. Eu não sei se vou conseguir mandar ainda sobre bioma, porque já é muito tarde, mas vou tentar. Se eu conseguir, eu mando.